Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços, com 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós estamos, meu Deus, diante da Tua palavra. Ó Pai, queremos nessa noite aprender mais sobre o Senhor. Chamados de sinóticos, João escolheu apenas 7. Eles não estão em ordem cronológica, a não ser o primeiro. O primeiro milagre que Jesus operou é a transformação de água em vinho. E é o primeiro milagre que João vai registrar aqui no seu evangelho. Mas na sequência, João não vai colocar eles em uma ordem cronológica. Por que é que João fez isso? E ele vai revelar para a gente lá no capítulo 20, com um propósito de que a gente venha crer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. E crendo em Cristo, alcancemos a vida eterna. Então, esse é o objetivo. Então, João escolhe apenas 7. Hoje nós vamos falar sobre o quarto milagre de Jesus, que é o milagre da multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O primeiro milagre, transformação de água em vinho. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial do rei, e Jesus faz isso pelo poder da sua palavra e cura o menino à distância. O terceiro milagre é a cura do paralítico no tanque de Betesda, e o quarto milagre é a multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O contexto dessa passagem não poderia ser pior e nem mais traumatizante para os discípulos e até mesmo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse também era um propósito do Evangelho de João: comprovar a humanidade, a união hipostática do Senhor Jesus. Ele é 100% Deus, mas ele também é humano. Ele tem as suas emoções preservadas. E por que eu digo que essa passagem ela está dentro de um contexto traumático? Porque João Batista, que é primo de Jesus, havia sido degolado. João Batista tinha morrido. E esse é o primeiro episódio que Jesus Cristo está enfrentando aqui. Todos sabem que João Batista foi preso porque denunciou o pecado de Herodes. O que Herodes fez? Herodes se casou com a própria cunhada. Ele tomou a mulher do irmão, que era Filipe, e se casou com Herodias. E João denunciava esse pecado. E por conta disso, João foi preso. Só que Herodes não o mandava matar porque temia e reconhecia que João era um profeta. Herodias sempre estava buscando uma brecha para matar João, mas não encontrava. Então, no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias ensaiou uma coreografia, uma dança e dançou para o rei. E o rei se agradou tanto que falou para ela: peça o que você quiser e eu vou te dar. E ela, de comum acordo com a mãe, disse: eu quero a cabeça de João Batista. E foi isso que aconteceu. Então, Herodes deu a ordem, o carrasco foi até a prisão e decapitou o profeta. O segundo fato é que Jesus Cristo tinha dado uma ordem para os 12 apóstolos deles saírem em missão. Se você vê lá na sua Bíblia em Lucas 9, versículo 1 e 2, inclusive Jesus Cristo deu poder e autoridade para aqueles homens expulsarem os demônios e curarem os enfermos. Os apóstolos estão voltando dessa missão, já encontram a notícia de que João Batista tinha sido morto, e eles estão contando para Jesus como foi. Imagina, irmãos, a alegria de sair 12 homens comuns, e eles operando sinais, maravilhas, milagres, expulsando o demônio, curando os enfermos. Eles estão numa ansiedade para voltar e dizer para Jesus: olha, funcionou. Nós fizemos do jeitinho que o Senhor falou e deu certo. Isso é muito bom.
Quando eles voltam, diz o texto sagrado lá de Marcos, que eles não tinham tempo nem sequer para comer. Quando é que a gente conversa? No trabalho dá para conversar? Não dá. É quando a gente está à mesa. E eles não tinham esse tempo. Marcos 6:31 diz assim: e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então eles não estavam tendo tempo para comunhão, não estavam tendo tempo para conversar e não tinham tempo nem para se alimentar, tamanha era a multidão que estava ao redor de Jesus. E Jesus então teve uma brilhante ideia. Jesus falou: olha, a gente precisa descansar um pouco. Vamos para um lugar deserto. Se fosse hoje, talvez Jesus diria: vamos tirar um tempo de férias, né? Jesus então, enlutado pela morte do seu parente, decidiu ir com os seus discípulos para um lugar deserto. Vamos ficar um pouco afastado da multidão. Ele precisava desse tempo de descanso. E mesmo precisando de um tempo de descanso com os seus discípulos e se retirando para um lugar deserto, o texto diz que aquela multidão que estava ao redor de Jesus por conta dos milagres, percebeu para onde Jesus Cristo ia, se antecipou, chegou primeiro que Jesus e ainda foi em todas as vilas anunciando que Jesus vinha para aquele lugar. Quando Jesus chega na praia com o barquinho e os apóstolos e põe o pé na areia pensando: tô de férias, adivinha? Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todo mundo esperando Jesus. Você já imaginou isso? Se cada homem desse é o homem escrito lá em Deuteronômio, ele já provavelmente estava casado pela idade que ele fala. E se ele estava casado, cada homem desse tem uma esposa. Já de 5 passa para 10.000 pessoas. E se cada um tiver apenas um filho, de 5 já passa para 15.000 pessoas esperando Jesus na praia. O intuito de Jesus era um pouquinho de férias, mas não foi isso que aconteceu. Quando nós lemos esse milagre que está amplamente registrado em todos os evangelhos, nós vemos que Mateus, lá no Mateus 14:14, ele vai dizer que Jesus, quando viu a multidão, ele curou todos os enfermos. Lucas registrou que Jesus, quando viu aquela multidão, ensinou todos eles a respeito do reino de Deus. E Marcos registrou o sentimento de Jesus por aquele povo. E ele diz assim, lá em Marcos 6:34, eram como ovelhas sem pastor. Os discípulos não estavam muito felizes com essa situação, mas Jesus, ao ver aquele povo, se compadeceu e disse: eles eram como ovelhas sem nenhum pastor. Jesus é o bom pastor. Ele se compadece do seu povo, ele ensina o seu povo e ele também cura suas enfermidades e sobrenaturalmente Jesus vai alimentar essa multidão. É o que nós lemos aqui nessa passagem. Essa multidão que estava com Jesus, quando soube que Jesus iria atravessar para o outro lado, como eu disse, se antecipou. E chegou lá e fez um trabalho de evangelismo ainda, dizendo: olha, Betsaida, Tiberíades, fiquem atentos, porque está vindo Jesus para cá. E a gente está acompanhando esse cara e ele está fazendo muitos sinais e prodígios. Como é que tem tanta gente nessas vilas? E o versículo 4 vai explicar o porquê de tantas pessoas. Diz aí no versículo 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Quem morava ao norte de Israel e ia descer para Jerusalém para participar da festa, necessariamente passava por essa região. Então, aqui também é um ponto muito interessante, porque é a penúltima Páscoa que Jesus vai celebrar. A próxima Páscoa já é a Páscoa da sua paixão. Então, nós estamos aqui diante de um relato muito próximo do fim dessa vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que o dia estava chegando ao fim, já se aproximava a noite, os discípulos, muito provavelmente todos incomodados com aquelas pessoas que tinham de certa forma sabotado as suas férias, o seu tempo de descanso com o Senhor, interrompem o discurso de Jesus
E como eu disse para vocês, Jesus está ali curando, ensinando, tendo compaixão daquele povo, mas de repente algum dos discípulos bate no ombro e diz: mestre, já está tarde, o sol já está se pondo, despeça essa multidão. Quando nós lemos o relato em Mateus, eu acho que ele estava um pouquinho mais nervoso, ele diz assim: mande embora essa multidão. Mande embora, para que eles saiam pelas aldeias, para que eles acampem em algum lugar, para que eles deem um jeito, compram comida e deixem a gente em paz. E aí quando você olha para os evangelhos, Jesus diz assim: deem vocês de comer a eles. Mas aqui, João registrou algo interessante. João registra Jesus falando diretamente com Filipe. E por quê? Porque Filipe, Pedro e André eram da região de Tiberíades. Então Jesus olha para Filipe e, parafraseando, diz assim: onde é que é a padaria mais próxima aí, Filipe? Para nós alimentar esse povo. Já imaginou? Chegar uma comitiva de 15, 20 mil pessoas e Jesus olhar para você: onde é que é a padaria mais próxima? Vocês que moram aqui em Xereder, onde é que é o melhor lugar para a gente comprar pão para esse povo? E aí Filipe, ele vai dar uma resposta, eu acho que talvez uma resposta que a maioria de nós daria. Ele vai dizer: nem mesmo 200 denários, versículo 7, de pão seriam o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes. Não é para cada um comer um pão, não. É para cada um ganhar um pedaço. Então Filipe está dizendo: é impossível comprar pão. Uma, que nós não temos dinheiro, e outra, que eles não vão ter essa quantidade de pão em estoque. É impossível alimentar essa multidão. Esse versículo mostra para nós que existem duas mentalidades que estão sempre presentes na nossa vida, a todo momento. E essas mentalidades, elas automaticamente surgem quando nós enfrentamos uma situação que aos nossos olhos é impossível. A primeira mentalidade é a mentalidade da impossibilidade. E a segunda mentalidade é a mentalidade da insuficiência. A mentalidade da impossibilidade nós vemos aqui na vida de Filipe. Por quê? Filipe já tinha presenciado inúmeros milagres que Jesus já havia feito. E quando Jesus fala diretamente com Filipe, ao invés dele dizer, ele ter pensado, Jesus já transformou água em vinho, Jesus já curou uma pessoa pelo poder da sua palavra, Jesus já curou um homem que há 38 anos estava paralítico, Jesus, ele já deu vista a cegos, ele expulsou demônios, Jesus já curou enfermos, leprosos, pessoas que tocaram em Jesus foram curadas. Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Mas não é isso que Filipe fala. Filipe, ele vai olhar, talvez, para Judas, que cuidava das moedas, e Judas vai fazer um sinal: nós não temos dinheiro, e Filipe responde: Senhor, o nosso orçamento está baixo. Como é que nós vamos fazer se nós não temos dinheiro para fazer? Filipe respondeu ao questionamento de Jesus dizendo: nem se tivéssemos 200 denários poderíamos saciar a fome dessa multidão. O interessante é que um denário era o equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então Filipe está dizendo: Senhor, nós precisaríamos ter 8 meses de salário de um trabalhador para comprar de pão agora, e nós não temos. Nós não temos. Essa é a primeira mentalidade, a mentalidade da impossibilidade. A segunda é a mentalidade da insuficiência. Aí entra outro personagem na história chamado André. Ele é irmão de Simão Pedro. E André, outro discípulo, buscou uma solução. Ao contrário de Filipe, que falou: é impossível, não temos dinheiro, André buscou uma solução. Porém, aos seus olhos, ela era pequena demais. Veja o que ele fala aí no versículo 8 e 9. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? É a mentalidade da insuficiência. Eu tenho, Senhor, mas é muito pouco. Eu tenho um pouquinho, mas não vai dar, Senhor. É insuficiente para o tamanho da obra que o Senhor quer realizar.
André também estava sendo guiado pela mentalidade da escassez. Eu tenho, mas não é suficiente. Quem se identifica com André? Eu vou até fechar o olho. É interessante que André vai chegar e vai claramente dizer para Jesus, ó, tem um rapazinho aqui, um menininho, ele tem 5 pães de cevada, veja aí na sua Bíblia, ele usa dizer ainda o material, e 2 peixinhos. Por que isso é interessante? Porque a cevada, ela era inferior ao trigo, e por isso mais barata. Inclusive a cevada era usada para tratar animais. Quando ele vai falar de peixes, ele usa uma outra palavra. Ele não usa a palavra correta para peixes, ele usa a palavra peixinhos. Traduzindo, seria como se fosse hoje assim, ó, tem um rapaz aqui com 5 pães secos e 2 sardinhas, ou 2 piabinhas. Essa palavra peixinhos significavam peixes pequenos em conserva, ou seja, salgados, para dar um saborzinho a mais naquele pão, que também não era um pão de trigo, como eu falei para vocês, não é um pão caseiro, não é um pão de padaria, era uma espécie de disco, uma bolacha seca feita de cevada. Esses detalhes mostram que o rapazinho que ofereceu esse lanche era pobre, era um menino pobre. Quando nós lemos, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 4, 42 e 43, há uma passagem um pouco parecida. Temos 20 pães, 100 homens famintos e um profeta. O rapaz que vai servir os pães de cevada diz, 20 pães de cevada não alimentam 100 homens. Aí entra Eliseu na jogada e diz assim, todos vão comer, vão ficar satisfeitos e vai sobrar. Versículo 43 diz exatamente isso, que todos os 100 homens comeram, sobrou e ficaram satisfeitos. Só que o déficit aqui é muito maior. Lá era 20 pães para 100 homens. Aqui nós estamos falando em 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então um número que facilmente escalaria aí 15, 20 mil pessoas para comerem 5 pães e 2 peixinhos. Isso tudo fez com que a fé de André, assim como a fé de Filipe, fosse desencorajada diante do tamanho do problema. E geralmente a nossa fé é assim. A gente olha o gigante e desmorona. O problema é grande demais, desmorona na fé. Filipe disse, não temos dinheiro. André, na janela da falta, vai dizer, as provisões não são suficientes. Nós temos, mas é muito pouco. E quantas vezes, irmãos, não agimos assim? Andamos só com a visão humana, puramente estatística, orçamento, planilha, despesas e receitas. Eu não estou dizendo que você deve ser descontrolado nas suas finanças, muito pelo contrário, você deve ser controlado, mas quantas vezes nós somos controlados por elas? E por conta disso, muitas vezes como igreja acabamos não avançando. Como igreja acabamos não experimentando o sobrenatural de Deus, deixamos de viver coisas novas, porque nós estamos presos a uma fatura, presos a um extrato, presos a uma ideia de que o tesouro da igreja está nos cofres da terra, quando na verdade o tesouro da igreja está nos cofres celestiais. E nós dependemos, e os recursos da igreja são alcançados através de orações ao Deus, dono do ouro e da prata. E nós olhamos para a planilha e dizemos, não, é muito grande esse sonho, nós não vamos alcançar. Como igreja, irmãos, nós devemos saber que os nossos recursos não estão em cofres públicos, mas estão guardados no céu, por aquele que é o dono do ouro e da prata. Ao invés de nos apegarmos à falta de recursos, deveríamos crer nele que é o dono do ouro e da prata. Ao invés de nos apegarmos à escassez da provisão, deveríamos nos apegar naquele que é o pão da vida. Mas muitas vezes nós nos apegamos à escassez da provisão. Devemos confiar em Deus, na provisão da sua palavra. Mas eu vejo também outra lição desse texto.
O milagre é abundante. E esse milagre vai acontecer. João capítulo 6, versículo 10. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Para o milagre acontecer, alguns passos são necessários. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, que é necessário pôr ordem ao caos. O que é que Jesus Cristo faz? Coloca todos eles sentados sobre a relva. Quando nós lemos nos outros evangelhos, Jesus os separou em grupos de 100 e em grupos de 50. É necessário pôr ordem no caos, porque uma multidão faminta e sem ordem produz caos. Uma igreja cheia de sonhos, mas sem ordem, é uma igreja em caos. Uma família cheia de sonhos, mas sem ordem, é uma família em caos. Um relacionamento, um casal cheio de sonhos, mas sem ordem, é um casal que vive em caos. E antes de Jesus operar o milagre, Jesus acalma o coração daquele povo, os dividindo em pequenos grupos e colocando eles todos assentados. É como se Jesus estivesse chamando a atenção deles: olha, eu sou o mestre, eu sou o professor, agora vocês vão sentar e vão observar o que eu vou fazer. Oh, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de ordem e de organização. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No versículo 40 ele diz: tudo porém seja feito com decência e com ordem. Jesus não ia operar um milagre no meio daquela bagunça, porque eles nem iam saber de onde que estava vindo aquele pão. Então, antes de realizar o milagre, o Senhor Jesus acalma o coração. Antes de operar o milagre, ele vai pôr em ordem aquele lugar. Antes de Jesus operar o milagre no seu casamento, ele vai pôr em ordem o seu casamento. Antes de Jesus operar o milagre nesta igreja, ele vai pôr em ordem esta igreja. E é assim que Jesus Cristo opera. Ele coloca ordem no lugar. E depois que ele coloca a ordem, que a atenção está completamente voltada para ele, ele realiza o milagre. Nós vemos em segundo lugar também a multiplicação abundante, versículo 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Olha só, Jesus Cristo colocou ordem naquele lugar e depois fez o quê? Pegou os pães e os peixes e realizou o milagre. Isso indica que não é hora de nós ficarmos amedrontados pelo tamanho do desafio que estamos enfrentando na nossa vida. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Jesus poderia ter alimentado aquela multidão do nada, sim ou não? É óbvio que sim. Ele criou todo o universo sem matéria pré-existente, mas não foi isso que ele fez. Jesus vai alimentar aquela multidão a partir dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Ele poderia muito bem ter alimentado do nada, ter estalado os dedos, ou ter simplesmente pensado como ele fez no milagre de transformar a água em vinho. Ou ter dado uma palavra de ordem, como foi a cura à distância do filho do oficial do rei. Ou ter dado uma palavra de ordem ali, ter surgido pães, mas Jesus não fez isso. A partir do que foi colocado nas mãos de Jesus, ele realizou o milagre. A partir daquele pouco, Jesus transformou em abundância. O que é que significa isso para nós, irmãos? Que nós devemos colocar nas mãos de Jesus aquilo que nós possuímos, mesmo que para nós seja pouco. Só temos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Coloca nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. O que isso nós podemos aprender, irmãos, é que Deus requer de nós obediência e fidelidade. Obediência.
tragam para mim. E ele assim fez, entregou nas mãos do Senhor Jesus. Jesus quer que você também participe do milagre, mas ele sabe o que vai fazer. Jesus está dando, nessa situação difícil que você está enfrentando, a possibilidade de você participar desse milagre. Jesus falou com Filipe para testá-lo, para testar a fé de Filipe. É isso que o texto diz, mas veja lá no versículo 6, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Entende que Jesus não está perdido nos seus pensamentos? Jesus não está chamando você para que você o aconselhe, como se Jesus chamasse e dissesse assim: Luan, e agora? Como é que eu vou fazer para tirar você dessa enrascada que você se colocou? Diego, me dá uma luz aí, porque eu não sei o que eu vou fazer para te ajudar. Não é isso, irmão. Não tem nada a ver. Versículo 6, Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. O Deus soberano, soberanamente já determinou a provisão. Ele sabe o que ele vai fazer. Agora ele vai testar a sua fé. E quando ele testar a sua fé, não diga eu não tenho, ou o que eu tenho é muito pouco. Diga: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor tem capacidade para fazer. Eu não tenho o suprimento, eu não tenho o recurso, o meu orçamento não está favorável, contudo eu creio que tu és Deus e que o Senhor pode realizar esse milagre na minha vida. Jesus nos chama para participar de uma maneira envolvente do sobrenatural que ele vai realizar. Em terceiro lugar, Jesus Cristo deu graças pelo pouco que lhe trouxeram. A gente, geralmente, quando a gente está com pouco, a gente não dá graça, e nem acha graça, e nem vem no culto, e nem devolve o dízimo, e nem ajuda em nada, e nem oferta, porque eu estou com pouco, eu estou brabo com Jesus, então o que eu vou fazer? Eu vou virar as costas para ele. E no pouco eu não sou fiel. E Jesus Cristo, versículo 11, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças. Quantos pães Jesus pegou? 5 pães. E 2 peixinhos pequenininhos. E ele agradeceu. Oh, meus queridos, nós muitas vezes, com o pouco reclamamos, com o pouco murmuramos, com o pouco resmungamos, mas Jesus não. Ele com 5 pães e 2 peixinhos, deu graças, agradeceu, louvou, adorou. Nós devemos aprender a dar graças no pouco. Devemos aprender a louvar quando tivermos pouco. Nós devemos aprender a adorar a Deus no pouco. Nós devemos aprender a ser fiéis a Deus no pouco, porque a promessa é: servo bom, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Essa é a promessa do Senhor. Quando nós entendemos, irmãos, que o pouco que temos nas mãos de Jesus alimenta uma multidão, a nossa mente é arrastada, a nossa mente é sequestrada da janela da falta e nós somos colocados diante da janela da provisão de Deus. Nós começamos a olhar o mundo com outra perspectiva. Deus é capaz de fazer o milagre. Mas em quarto lugar, o que nós não conseguimos fazer, Jesus faz. Mas o que nós conseguimos fazer, Jesus não faz. Não porque ele é incapaz, é porque ele não quer. Veja ainda no versículo 11. Tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas na hora de distribuir, quem foi distribuir? Jesus não saiu distribuindo pão e peixe, não. E nem fez fila, façam uma fila e passam aqui pegar, não. Apóstolos, discípulos, ficam de pé. E agora vão distribuir para esses grupos que estão sentados. Jesus é o pão da vida, a palavra é o alimento, mas nós somos os mensageiros. Nós estamos querendo crescer, queremos ver a igreja crescer, queremos crescer como pessoas, queremos ver o evangelho atingir níveis exorbitantes, mas não nos movimentamos. Cristo é o pão da vida, a palavra é o alimento, Cristo alimenta, a palavra alimenta, mas os necessitados estão lá, assentados na relva, esperando que a igreja do Senhor leve o alimento até eles.
É isso que a igreja precisa fazer, se movimentar em amor, em direção àqueles que precisam, àqueles que estão famintos. Mas em quarto e último lugar, eu vejo aqui a reação da multidão diante da multiplicação dos pães. Versículo 14 e 15. Quando as pessoas viram o sinal de Jesus, que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Quando aquela multidão viu o sinal que Jesus fez, eles lembraram das palavras de Moisés. Está aí na sua Bíblia, em Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés disse assim: o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Então Moisés falou: vai vir um tempo, um profeta, um libertador, semelhante a mim, e é do meio de vocês. Ele é um Messias, e quando ele aparecer, vocês então devem ouvi-lo. Vocês devem segui-lo. É isso que Moisés disse. Quando aquele povo que está ali no deserto vê Jesus operando um milagre e 5 pães alimentam uma multidão gigantesca e sobram ainda 12 cestos cheios, eles se recordam da provisão de Deus no deserto com os seus antepassados. Deus nos deu pão do céu durante 40 anos. Esse é o profeta. Esse é o Messias, é esse aqui que nós devemos ouvir. Nós estamos debaixo do jugo de Roma, chegou o Messias libertador, chegou o rei político que nós estávamos precisando. Israel estava debaixo do governo de Roma, e os judeus, aqueles irmãos que estavam ali, quiseram então à força, ungir Jesus Cristo a rei. Diz o versículo 15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. A ideia deles era simples: se ele é capaz de nos alimentar, ele é capaz de nos liderar, de guerrear, e com os seus exércitos nós vamos vencer. Está aí o rei que nós queremos. E diz o texto que outra vez Jesus sozinho subiu ao monte. É interessante que quando você lê nos outros evangelhos, antes de Jesus subir ao monte, ele vai impelir os seus discípulos para que atravessem o mar, e depois Jesus sobe para o monte, outra vez. Isso é muito interessante, porque essa não tinha sido a primeira vez que Jesus foi tentado a ser um rei terreno. Há algum tempo atrás, no deserto também, apareceu uma figura e mostrou todos os reinos da terra para Jesus e disse o quê? Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Mateus 4,10, Jesus responde: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus já havia sido tentado no deserto por Satanás, e agora Jesus estava sendo tentado outra vez por aqueles homens. Eles não tinham entendido, eles não tinham compreendido que Jesus Cristo, o Messias, o profeta, não veio para ser um líder político, mas sim um libertador espiritual. O reino do Senhor é um reino eterno. O seu reino está nos nossos corações, mas também na sua segunda vinda, ele vai trazer o seu reino de maneira visível para este mundo. Bom, qual é a conclusão que nós tiramos disso? Em primeiro lugar, que o texto nos desafia a crer em Jesus e na sua provisão. Está precisando de alguma provisão? Está faltando alguma coisa? Peça para Jesus. Peça para Jesus. Pastor, eu não tenho recursos. Peça para Jesus. Pastor, eu tenho, mas o recurso é bem pequenininho. Entregue nas mãos do Senhor. Ele é capaz de multiplicar. Nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos não vale nada, mas nas mãos de Jesus alimenta uma multidão.
Em segundo lugar, o texto também nos desafia a crer que Jesus provê os recursos necessários, mesmo que isso pareça pequeno aos nossos olhos. Oh, meus irmãos, o texto também nos desafia a crer que Jesus, Ele é o alimento que nós precisamos. Lá na frente, para esse mesmo povo, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento que você precisa para a sua alma. Jesus não só provê o alimento necessário para o dia a dia, mas Ele é o alimento para as nossas almas. Ele é o pão da vida. O milagre, nesse texto, não vai falar sozinho, por isso João diz que os milagres são sinais. Eles apontam para o Senhor. Eles apontam para Jesus. E por que eu digo isso? Porque esse milagre precisou da palavra. Logo lá na frente, nós vamos aprender isso daqui a pouquinho, em um outro estudo. Esse mesmo povo que viu o milagre, que comeu desse pão, vai chegar para Jesus e vai dizer o seguinte, João 6,30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos que você é o Senhor, que você é o profeta. Eles já tinham acabado, irmãos. Estavam sentindo o gosto do pão ainda na boca e do peixe. E eles tinham se esquecido. E Jesus vai ter que explicar para eles: eu sou o pão da vida. E diante dessa verdade, aonde eles tiveram esse confronto, diz o texto sagrado que aquela multidão que estava polvorosa dizendo: chegou o profeta, chegou o nosso rei, começa a sair e se distanciar de Jesus. E Jesus olha para os seus apóstolos e diz: vocês também não querem ir junto com eles? E Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus nos nossos corações. Feche seus olhos, eu quero orar